Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Otávio Almeida e esse é o Hollywoodiano. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre Premonição 6, Laços de Sangue, filme da franquia que comemora agora 25 anos e que não tem um episódio novo desde 2011. Dirigido por Zach Lipovsky e Adam Stein, o sexto episódio se beneficia desse longo intervalo de 14 anos que deu tempo para uma nova geração descobrir a franquia e se livrar do desgaste causado pelas inúmeras sequências num intervalo curto de tempo. Foram 5 filmes em apenas 11 anos, que se contentavam apenas em repetir a fórmula e ser mais criativa nas cenas de morte a cada filme. Entre ideias que surgiram e se transformaram de lá para cá, um sexto filme começou a ganhar a forma que acabou chegando à tela a partir de 2019, e com a entrada no projeto de John Watts, o diretor dos 3 filmes do Homem-Aranha com Tom Holland, e ele mesmo que escolheu os diretores Zach Lipovsky e Adam Stein. Ambos fizeram o filme da Kim Possible. Alguém viu isso? É claro que nesse meio tempo teve pandemia, greve de roteiristas, atores, e o filme acabou sendo rodado somente no ano passado. No caso do revival dessa franquia, que acabou mantendo o John Watts como produtor, temos finalmente uma premissa um pouquinho diferente da mesmice. E acaba brincando sem medo com essa fórmula desgastada e, quem diria, com bons personagens, atores bem competentes, esforçados e uma produção, digamos assim, mais caprichada, com cara mesmo de grande estúdio. Premonição 6 começa nos anos 60, com a ida de um casal, a inauguração de uma torre super tecnológica para a época e onde há um restaurante em seu topo. Lá acontece essa festa de inauguração, onde obviamente eles vão enfrentar a boa e velha tragédia que sempre abre os filmes da série. Porém, tem uma surpresa nessa premonição, que ela é vista por Stephanie, a neta da personagem desse casal que vai a essa festa da torre, e ela descobre que a avó sobreviveu e acabou salvando a vida de todas aquelas pessoas na torre, desencadeando a ira da morte que acaba indo atrás dessa família que não era nem mesmo para existir. E olha, essa sequência inicial ela é incrível e, na minha opinião, é a tragédia que abre qualquer um dos 6 filmes, é a tragédia mais bem elaborada e inquietante de toda a saga. Eu gostei dos efeitos visuais, levando em consideração que já foi, explorado nessa série, e do trabalho criativo da montagem e da fotografia, que contribuem muito para a ambientação e, claro, o grande momento em que a morte vai finalmente atacar. Eu falei aqui que esse começo é muito bom, mas eu peço sua atenção também para a parte do filme em que a tensão acontece num hospital, numa sala onde tem aquelas máquinas de ressonância magnética. Eu não vou contar aqui o que acontece, mas eu posso adiantar que essa cena aumentou a minha fobia em relação a essas máquinas desgraçadas. É, de certa forma, o mesmo filme, sim, mas ele começa com uma ideia nova e bastante interessante, mesmo que a inovação seja mínima. Porém, achei ao mesmo tempo o filme bem tenso, nervoso e, curiosamente, muito divertido e engraçado. É isso mesmo, eu particularmente achei Premonição 6 bem engraçado e eu acho que o filme conseguiu aplicar o humor de uma forma bem dosada. É também, preciso dizer, o filme provavelmente mais violento de toda a série. Eu não sei se a palavra é bem violento, mas é o mais gore de toda a série. Só que acho que esses sentimentos tomam conta porque temos um estabelecimento mais competente dos personagens em perigo. Há uma apresentação bem feita da família do filme, e acho que é mais fácil se envolver com as pessoas de diferentes idades e gerações do que 14 anos depois de Premonição 5, qualquer público que viu aquele filme no cinema tentar se identificar de novo com adolescentes confusos agora de 2025. Então eu acho que esse filme expande esse leque de opções, não somente em relação às faixas etárias, diferentes faixas etárias do elenco,
mas com os diferentes costumes de cada personagem, representando cada geração e a fácil identificação que a gente tem com essa família. Então, assim, eu acho que você consegue pensar em alguns momentos no conceito de família e você acaba se envolvendo, por que não, pensando também na sua família. E justamente por ter uma família nessa trama, como alvo das ameaças da saga Premonição, esse filme intensifica, essa sensação de que há uma maldição por trás de tudo. E você sabe, o cinema já apresentou várias histórias ao longo dos anos em que uma família é amaldiçoada numa antiga geração e finalmente o capeta vem cobrar essa dívida nos dias atuais. Aliás, a premissa do filme tem uma questão que leva a gente a pensar. O filme não chega a explicar isso, mas naquele começo na torre fica subentendido que as outras pessoas que estavam ali e sobreviveram, geraram famílias, e essas famílias, de alguma forma, são representadas pelas pessoas, pelas personagens que a gente vê ao longo de Premonição um, 2, 3, 4 e 5. E finalmente se explica a presença do personagem do Tony Todd, que é uma figura tradicional da série dando dicas sobre como enganar a morte, embora nenhuma de suas sugestões dê certo em filme algum. E é sim uma bela homenagem ao ator que já estava com câncer durante as filmagens e acabou falecendo depois que as filmagens de Premonição 6 terminaram. Eu falei em maldição e num envolvimento maior que o filme consegue puxar o público para uma imersão maior, graças a esse convite para a gente entrar na rotina dessa família, mas não espere que o filme se leve a sério nem um pouco. Imagina só, um integrante da sua família morre e o luto não dura nada porque você já tem que virar e falar para as outras pessoas da sua família: beleza, que coisa triste, né? Mas vamos embora porque a gente tem que ficar vivo e vamos agora para o próximo plano para ver se a gente não bate as botas. Então, há menos tempo para sofrer pela morte de um ente querido na trama e mais tempo para a gente rir do absurdo e curtir tudo isso como uma diversão macabra mesmo. E a essa altura do campeonato, exigir um pouco mais de seriedade de Premonição. Nós estamos no sexto filme e a franquia volta depois de 14 anos sem um exemplar novo. Eu acho que é pretensão demais. Seria como você em Velozes e Furiosos 11 exigir uma mudança de tom em um filme mais sério, mais dramático, de uma forma assim mais adulta. Mas também foi a primeira vez que eu me importei com personagens dessa série e eu acho que isso só pode ser um ponto positivo. E o único filme da série que teve tempo e vontade de aperfeiçoar um pouquinho mais essa fórmula e sair do mais do mesmo, como eu já disse. Ou seja, Premonição 6 Laços de Sangue é uma versão melhorada de todos os outros filmes que nós já vimos nessa série. Então eu fecho Premonição 6 Laços de Sangue com 3 estrelas. Eu quero agradecer a sua presença aqui no Hollywoodiano. Deixe seu like no vídeo de Premonição 6 e se inscreva no canal sem deixar de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você puder, compartilhe esse vídeo com a família e com os amigos, porque isso vai me ajudar muito. Eu agradeço de novo e a gente se vê no cinema.